Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso Conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações agregadoras de valor. Para que tudo ainda seja melhor, a primeira coisa é evocar. Aqui é isso, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Amém. Bom, sem mais delongas, hoje o programa está bem variado. Vamos falar de várias coisas que tangem, né, a questão sociopolítico-administrativa de um Estado. E para tal, o procurador Everton está aqui do meu lado. Vamos ter o privilégio, né, de conhecer um pouco mais da sua vida e obra, né? Ladeado pelo Caldeira, que trouxe a figura que hoje nos brindou com a presença dele, que tem suas perguntas pertinentes também. É um jornalista polêmico, mas esse cachorro mais late do que morde. Não se preocupe não, que aqui ele é mansinho. Em casa ele é bem adestrado, não falta nada para ele, né? Ele gosta daqui, né? Eu brigo com esse rapaz, todo dia eu faço um bullying com ele no vídeo, mas é porque eu gosto dele. Eu começo a ver nele uma pessoa, um ser humano que procura seu espaço e que é correto. Sendo correto, para mim, já está bom para participar da minha casa. Pessoas incorretas eu não quero perto de mim. Entendeu? Entendeu, Caldeira? Entendi. Tá bom? Então, seja bem-vindo, procurador Everton, e desejo hoje que a gente possa falar um pouco desse trabalho seu que, nossa, passou pela área de defesa das mulheres, operações conhecidas como as Termópilas, e tem uma visão, hoje em dia até bem respeitada, né, a nível público, devido à sua postura anticorrupção, que é o que no país, neste momento, a palavra certa é abunda, né? Abunda pra caramba, né? São coisas, corrupção, ela está abundante, então por isso o termo abunda, né? Então é melhor dizer bem isso, né? Então eu quero hoje poder aqui com o senhor trocar ideias nesse sentido, claro. Tá bom? Sinta-se bem aqui conosco, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Depois você é o último, tá? Você sabe que quem chegou depois tem que ser primeiro as damas, os mais velhos, depois você. Ah, tá. Cumprimentar inicialmente aí você de casa que nos assiste no programa Conteúdo Amazônia, mais um dia juntos, debater temas importantíssimos, né, de extrema relevância para a nossa sociedade rondoniense. Mais um dia agradecer aqui a presença, né, o companheirismo aqui do nosso companheiro, nosso amigo, professor Joseni Detoni, professor da Universidade Federal de Rondônia, né, que sempre contribui com seu conhecimento nessa bancada. Agradecer a presença do Caldeira, também uma pessoa que vem aí lutando, trabalhando para levar informação à população do nosso estado, em especial aqui de Porto Velho. E agradecer ao Benito pela oportunidade de estar aqui no programa, junto com vocês, né, participando de um processo importantíssimo que é a comunicação. E dar boas-vindas ao nosso convidado, né, Dr. Everton Aguiar, promotor de justiça. E hoje aí eu fico muito feliz com isso, a gente sabe do seu trabalho, em especial em relação à defesa da mulher rondoniense, a gente que faz uma militância, né, há muitos anos em relação a isso, a gente precisa mesmo de pessoas que façam essa defesa. Sei do seu trabalho, a gente acompanha, né, há muitos anos o seu empenho, e também feliz porque é um rondoniense nato, né, a gente que nasceu nessa terra sabe da importância que é ter pessoas que nasceram no estado de Rondônia, que nasceram na cidade de Porto Velho, que se formaram, construíram uma história de vida, né? Conseguiram alcançar espaços de poder importante, porque isso é fundamental. E ter você aqui hoje, né, para a gente discutir, falar do seu trabalho, da sua luta e das suas experiências. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem, antes de mais nada, saudar a todos que estão nos acompanhando em casa, né, nas diversas cidades aqui do estado de Rondônia. É uma honra, é uma alegria contar com a sua audiência. Quero agradecer o Benito pela parceria que faz com a Universidade Federal de Rondônia, através do nosso projeto
de Extensão Cidadania Ativa, permitindo que eu esteja aqui para debater temas importantes para a cidadania. Quero saudar a minha amiga Fatinha, uma pessoa importante no âmbito da educação, uma referência na educação no município e no estado de Rondônia. Saudar também o Caldeira, um amigo que estamos aprendendo a gostar cada vez mais, né? O Caldeira a gente já conhecia pelas redes sociais, falando de um monte de assuntos assim, contra possíveis escândalos e coisas, e o Caldeira se mostra uma pessoa bastante sensata e que procura trabalhar pelo bem da população. Saudar o Eudes, que cuida desse programa por trás das câmeras, e, sobretudo, dizer da honra de receber aqui no programa doutor promotor de justiça Everton Aguiar, titular da Promotoria de Defesa da Mulher, membro auxiliar do Conselho, tanta coisa, doutor, membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, participou do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, participou aí da Promotoria Geral de Justiça e protagonizou aí algumas operações importantes no estado de Rondônia, Operação Termópilas, enfim. Acho que temos um convidado especial para falar de combate à corrupção hoje aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo e obrigado pelo seu trabalho. Prazer todo meu. Cadê? Benito, eu queria novamente agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com essa bancada forte nossa, né? E principalmente hoje falar de um tema do qual, para mim, eu já venho falando desde quando eu cheguei no estado de Rondônia. E para mim não tem uma referência maior no estado de Rondônia do trabalho que eu faço, do combate à corrupção, do apontamento de coisas erradas que acontecem, principalmente nas nossas administrações municipal, estadual e até federal. E essa referência está aqui do meu lado, o doutor Everton Aguiar, foi Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia, comandou operações da Polícia Federal aqui no Estado que foram de grande relevância para o combate à corrupção, como a Termópila, a Vórtice, a Lâmia, né, tantas outras. Muitas outras ações de combate à corrupção aqui. E para nós, para mim principalmente, doutor Everton, é uma honra, é um prazer estar aqui com o senhor, para a gente debater exatamente sobre corrupção, falar sobre corrupção e esse momento, inclusive, que o país vive, desse combate à corrupção, feito lá pelo juiz Sérgio Moro, lá no Rio de Janeiro, pelo Marcelo Bretas, enfim. Estamos aqui à disposição, Obrigado. É um prazer estar com o senhor aqui. Obrigado. Olha só, eu digo quem conhece o Caldeira lá das redes sociais, não conhece o Caldeira do programa. Verdade. Aqui o Caldeira, ele se supera para melhor. Vou chamar a vinheta, mas deixa eu já te colocar uma coisa assim, Everton. Hoje em dia, a grande grita hoje em dia é justamente qual é o papel do judiciário. Alguns membros, não é o seu caso porque eu não vi você fazendo isso, mas alguns membros do judiciário, e aí, promotores, juízes, até algum desembargador, querem seus 15 minutos de fama, hoje em dia. E aí você tem nomes conhecidos, nunca se teve tanto nome de juiz conhecido, a não ser quando pisava muito na bola, tipo o Lalau lá atrás, né? Mas nunca se teve tanto nome de juiz conhecido como agora. Bretas, Sim. Moro, né? O STF conseguiu, que não é juízes, na verdade, são juízes, mas não são juízes, né? Que ali Togado, acho que é um ou dois só, que é o judeu lá, esqueci o nome dele. Agora eu vou lembrar dele. A grande grita hoje é, qual é o papel do judiciário? Ou melhor, qual é o papel não, que todo mundo sabe que o judiciário é para o que serve. Mas até onde vai, né, numa conjuntura conflitante como a nossa, o papel do judiciário em todas as esferas. Porque o que transparece hoje para a comunidade antigamente, cara, eu me lembro quando tu falou da Termópilas, né?
Até aquela época ali, antes de acontecer tudo que está acontecendo hoje no Brasil, quando tudo dava muito errado, a gente esperava onde? Na justiça. Hoje, nós já temos indícios de que o poder midiático corrompeu a maneira de pensar de alguns membros em algumas esferas do judiciário. Eu queria que você falasse sobre isso inicialmente, mas deixa eu só chamar a vinheta, aí você... É isso, eu quero começar por aí. Perfeito. E aí eu vou liberar você para a galera. Por favor, Eudes. A nossa... Então, o judiciário e o assédio midiático, como não esquecer do seu lugar, aonde parece que todo lugar precisa de você? Muito bem. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite, Benedito. É um prazer estar aqui. Benito, desculpa. Benito é bom que é só um nome só. Benito, eu quero agradecer o convite, cumprimentar nossa querida Fatinha, e faço primeiramente, até pela delicadeza, até pela consideração. Fatinha é uma professora extraordinária que vem nos ajudando de uma forma muito eficaz nessa luta de combate à violência contra a mulher no nosso estado, uma luta para erradicar esse grande mal que vem adoecendo a sociedade brasileira de maneira geral, mas falaremos de uma forma muito particularmente da sociedade rondoniense. Então, quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Professor Detone, é um prazer estar com o senhor. O senhor é um notório conhecedor da filosofia, professor festejado da nossa universidade, é uma honra estar ao seu lado. Ao querido Caldeira, um admirável homem do jornalismo, corajoso, sério, que não tem medo de enfrentar as polêmicas, e isso é um mérito. Quando Benito fazia a saudação ao Caldeira, ele disse, um homem correto, e é verdade, testemunha-se isso, mas o que se lamenta é que na sociedade como nós estamos hoje, há a necessidade de se afirmar que alguém é correto como um atributo especial, quando na verdade, né? Ser correto era algo que deveria ser inato a todo cidadão brasileiro, a todo cidadão rondoniense. Então, hoje, ser considerado um homem honesto, um homem correto, é um atributo, é um adjetivo que merece aplausos. Isso, sinceramente, é algo que entristece em uma sociedade, quando há de se esperar que a sociedade seja ela toda correta. E em sede de exceção, em muita exceção, aqueles que desviam-se dessas normas de condutas regentes da sociedade, passem a ser os incorretos e sofram, a partir daí, as consequências do seu desvio de conduta. Mas, lamentavelmente, a sociedade brasileira, no caos moral em que vive, há a necessidade de se reconhecer com aplausos aqueles que são efetivamente corretos. Então, eu também endosso a sua palavra e reconheço no Caldeira como jornalista um homem correto, um homem sério, um homem, acima de tudo, corajoso, que hoje, para ser correto, há de se ter coragem. E o Caldeira é exatamente exemplo disso. Então, cumprimentar toda a sua equipe técnica, todos aqueles que estão aqui, e agora, de uma forma muito especial, os seus ouvintes. Cumprimentar os espectadores do programa Conteúdo Amazônia, que vem tendo uma capilaridade extraordinária, tem conseguido entrar nos lares, tem conseguido levar temas importantes para reflexões, temas importantes para discussões, temas importantes para se discutir em sociedade aquilo que aflige a sociedade de uma forma despudorada. Porque o programa de vocês, e nós temos acompanhado isso, é um programa corajoso, que enfrenta determinados assuntos de uma forma até despudoradamente, o que é necessário, para ver, veja como que a sociedade está passando por uma situação esquizofrênica. Aquilo que era para ser normal passa a ser anormal, digno de reconhecimento.
a liberdade da imprensa, a coragem da imprensa, quando você vê algo dessa natureza, você fala, poxa, mas que programa interessante, porque faz aquilo que era para ser feito naturalmente. Então, deixo aqui registrado o nosso reconhecimento, nossas congratulações e o prazer de estar aqui. Você me fez uma pergunta, não é uma pergunta fácil de ser respondida, mas o brasileiro adora futebol, não é verdade? E se condicionou a chamar o árbitro de uma partida de juiz. Ele não é juiz. Os juízes são aqueles que estão na carreira da magistratura, na carreira do Poder Judiciário. Mas são juízes. E quando que o juiz é bom? Quando as duas partes que estão jogando cumprem os seus papéis sem que o juiz precise aparecer. Aí o juiz é bom. Não é verdade? Acaba o jogo, você não sabe nem qual é o nome do juiz. Ninguém xingou o juiz. Cada jogador Quando deixou o jogo fluir. deixou o jogo fluir, porque cada jogador, dentro do seu papel em campo, cumpriu as regras estabelecidas previamente antes de iniciar aquela competição. Vamos trazer isso para a nossa relação social. Por que que está havendo hoje um protagonismo do judiciário? Porque o jogo não está bom. Exatamente por isso, porque aqueles que estão em campo, fazendo essa correlação, usando essa figura de linguagem, aqueles que estão em campo, que são os membros da sociedade, aqueles que são responsáveis para manter a ordem social, estão descumprindo as regras que se comprometeram perante a Constituição Federal. E há necessidade de alguém colocar ordem nas coisas. O Poder Judiciário é o último bastião da sociedade. Daí, o porquê que tem aparecido com o maior protagonismo essas pessoas. Chegou um momento em que o judiciário teve sim que se lançar para isso. Eu concordo que uma vez ou outra pode haver um certo exagero, vamos colocar assim, em um ou outro na questão midiática. Mas a questão midiática, mesmo que exagerada, ela passa a ser importante, porque é necessária, fundamental, que a sociedade tenha conhecimento do que está acontecendo. Se esta atuação passa a ser uma atuação muito silenciosa, sem que esse protagonismo apareça, sem que a sociedade saiba o que está acontecendo, ela não se conscientiza. Hoje se tem ainda, lamentavelmente, posso até usar desgraçadamente, o poder de manipulação da massa muito grande. E aí o papel da imprensa, e aí o papel dos senhores, e esse programa vem fazendo isso com maestria, levando esses temas para que as casas, para que a sociedade em suas casas, em seus locais de convivência social, possa discutir sobre isso. Daí a necessidade de se dar exteriorização, mas quando se exterioriza isso, vem esse protagonismo, nossa, mas eles estão aparecendo muito na imprensa, mas só aparecendo, falando, é que a sociedade passa a saber o que está acontecendo. Daí essa dificuldade. O ideal seria que o jogo fluísse normalmente e que terminasse o jogo e ninguém soubesse o nome daquele que está com o apito na mão. Na sociedade, aquele que está com o martelo na mão, que está com o malhete na mão. Mas houve a necessidade do Poder Judiciário, do Ministério Público, fazer intervenções mais incisivas, mais drásticas, para restabelecer a ordem social nessa democracia que está extremamente fragilizada. Então, penso, o porquê desse protagonismo é em razão da situação caótica que se vive. Veja bem, ainda me permitindo, não quer dizer que começou agora. Chegou a um ponto que não se aguenta mais. A sociedade não aguenta mais isso. E daí o porquê, no nosso sentir, na nossa percepção, que juízes como o Bretas, como o Mouro e como tantos outros, os membros do Ministério Público, têm tido um maior protagonismo na mídia. É em razão da necessidade de tentar colocar ordem nesse jogo, ou seja, só o império da lei para agir, porque houve uma total falência dos princípios éticos e morais através dos governantes, através daqueles que são detentores de mandato legislativo, eleitos pelo povo para trabalhar para o povo e passar a desenvolver um trabalho fisiológico, trabalhando para si e para suas corporações espúrias. E o último bastião é o Poder Judiciário. É nele que nós temos que nos agradar. Eu quero pegar esse gancho da visão do Poder Judiciário como o último bastião da defesa da sociedade,
e concordo. E antes de fazer meu comentário, quero parabenizar em sua pessoa a atuação do Ministério Público em vários âmbitos. Para mim não tem problema se está aparecendo muito ou não, mas está mostrando serviço. Exato. Isso é importante, né? Em alguns momentos, diversos grupos políticos, não é nenhum nem outro, quiseram colocar a culpa na justiça de certas coisas que estavam acontecendo. Mas, por outro lado, com a publicidade que o judiciário tem tido, tem ficado mais evidente que o judiciário também é feito de seres humanos. Né? E como tem um poder enorme, justamente o de ser lá o último bastião, lá na analogia do futebol, é o juiz, mas também é o goleiro nesse caso, né? Porque é o último ali. E se o goleiro, às vezes, dependendo do time, veja, eu não estou falando contra o judiciário como um todo, estou falando de algumas pessoas que, como em qualquer organização social, né, podem agir mal. Se o goleiro está vendido, o time vai mal. O que me preocupa, e eu gostaria... Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse comentário e vou fazer uma outra pergunta em outra linha, só para... Né? O que me preocupa, dada a importância do judiciário, é que, neste momento grave da sociedade, altas cúpulas da justiça não consigam mostrar que realmente conseguem agir como bastião de defesa da sociedade. E aí o próximo passo, porque a defesa dos três poderes era para que um e o outro pudessem se regular, pesos e contrapesos e tal. Exatamente. Se os três poderes estão envolvidos na corrupção, né, dois estavam muito claros, e aí agora a justiça, às vezes, você fala, opa, ali não, mas ô louco, ali não. Então, este é um tema importante, ou seja, justamente porque a justiça tem sua importância enorme na sociedade, porque é o último bastião, é que também é fundamental a gente, de alguma maneira, pedir que a justiça seja justa. É simples assim, né? Pedir que a justiça evite se envolver também ela nesses processos. Mas ok, não é o caso do senhor, e eu quero então trocar, só que eu precisava comentar isso, sabe? Eu quero trocar a linha de argumentação e falar o seguinte: o senhor é um convidado privilegiado para falar de corrupção em Rondônia. Eu gostaria que o senhor fizesse não apenas uma análise nacional, tal, ou dos sistemas, mas falasse um pouco como o senhor vê a questão do combate da corrupção em Rondônia. O senhor atuou e pode nos falar bastante sobre isso. Tá. Antes de responder, só dizer, o juiz togado lá é o Fux. Eu digo judeu lá porque eu sou judeu, ele também, então a gente pode tratar assim, né? Não pode esquecer, né? Tá. Quer engendrar mais uma pergunta? Eu quero, assim, para que depois a gente vá, para ele responder tudo de uma vez, eu quero aproveitar só esse gancho do professor Detone, que está tudo no conjunto, tá? Do que você perguntou para ele. Quando o doutor Everton passou 4 anos sendo Procurador-Geral de Justiça, a coisa mais comum que nós que acompanhamos o combate à corrupção no estado de Rondônia, eu especialmente, que lido com isso todo santo dia, a coisa mais comum que a gente via no meio jornalístico, por exemplo, eu dizia assim mesmo, aí o cara ia para a rede social, colocava um tic-tac lá, amanhã tem uma operação, a gente estava naquela expectativa o tempo todo de que ia ter uma nova operação da Polícia Federal, tá? Que ia prender mais corrupto, enfim. É muito difícil o que eu vou te perguntar, doutor, mas não seria eu se não fizesse uma pergunta difícil, mas que tem tudo a ver com que, assim, depois que o senhor deixou o Ministério, deixou a Procuradoria-Geral, se não me engano foi 2015, não, foi ano passado. Eu saí em 2015. 2015. De 11 a 15. Isso, que o senhor saiu. Eu sinceramente, eu não vi mais aquele movimento de tanto combate à corrupção no estado de Rondônia. O que poderia dar a entender, por exemplo, que diminuiu a corrupção no estado, a gente sabe que não diminuiu.
Eu fiz uma análise uma vez disso, eu digo assim, eu acho que não está havendo tantas operações de combate à corrupção no Estado, justamente por causa da operação Lava Jato, o pessoal da Polícia Federal está todo mundo ocupado, então, enfim. Por que diminuiu o combate à corrupção no Estado de Rondônia? Tá, calma aí. Então, aqui, ó, tem a pergunta dele. Ele pediu análise da corrupção no Estado. Ele já afirma que, na compreensão dele, pela falta de informação que pelo menos, ou ausência de informação, a gente não sabe se aumentou ou diminuiu, mas ele acha que aumentou. Então, tem tudo a ver com corrupção agora. Eu vou, já que eu dei palavra para os dois, eu vou ter que dar para a Fatinha também. Aí você vai responder tudo numa tacada só. Claro. Tá bom? Não, então, aí eu já vou além dessa pergunta, né? Assim, mais para o cenário, quando a gente fala de corrupção, que o Brasil está envolvido nesse grande mar, né, de corrupção, em que a gente vem fazendo combate há tanto tempo e falando que a gente tem que fugir disso. E aí, indo para o cenário nacional, considerando que nós temos uma eleição em 2018, eu queria que você falasse como é que a gente pode avançar, né, ter aí, de repente, qual é o nosso desafio em relação a esse processo de 2018, considerando todo esse problema. Que perfil de candidaturas, que candidato, né, ou não precisa dizer nomes, mas que perfil de candidatura o povo pode esperar, ou o senhor acha que deva ter, para que a gente possa alcançar sucesso e essa corrupção começar, né, a sair o Brasil sair desse processo de corrupção, né? Então, é nesse sentido. Tá, agora deixa eu pedir o 1 minuto da São Lucas ali, que eu vou mandar servir uma água para você. Vou mandar servir uma água para você. Aí você vai responder na tacada para os 3, tá bom? Perfeito. Por favor, Eudes, o minuto São Lucas. Oi, amiga. Não posso falar agora. Tô no procedimento estético com a Duda. Não, pode ficar tranquila. Ela é ótima. Aliás, ela tá até terminando o curso na São Lucas de Estética. É maravilhosa. Eu te recomendo. Fala aqui pra ela, Duda. É verdade, eu tô concluindo o curso e você pode ligar para agendar um horário comigo. Eu tenho certeza que você vai amar, viu? Beijo! O conceito de estética está vinculado à qualidade de vida, aos cuidados com a saúde e beleza para a manutenção e preservação da pele e, como consequência, a melhoria da aparência e a prevenção de problemas que afetam a saúde. Curso tecnólogo em estética e cosmética, o aluno vai ter, através de aulas práticas e teóricas, conteúdo para estar aplicando técnicas e procedimentos estéticos na profissão. Dessa forma, ele vai poder atuar em clínicas, estéticas, spas ou mesmo gerenciar o seu próprio negócio. Um mercado realmente promissor. Bom, vou dar um abraço especial ao pessoal da Guardiões do Templo, número 28, e da Suprema Razão, número 25, meus irmãos da grande loja maçônica do Estado de Rondônia, que estão nos assistindo nesse momento. Assim já respondo tudo de uma vez só. Grande loja maçônica do Estado de Rondônia, inclusive, que na próxima semana vem falar de um novo sistema que está sendo implantado lá, que vai ser uma espécie de observatório social. Mas são coisas que... Vou trazer o Caldeira para brigar com os caras aqui. Você anotou essa pergunta, ó. Corrupção. Em Rondônia. É corrupção. Aumentou ou diminuiu o combate e... Perfil de candidato. Qual o perfil para não contemplar mais isso? Tá certo. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, nós podemos resumir que a pergunta é corrupção. Cada um com a sua vertente. Menos eu que só aplaudir. Professor Detoni, realmente nós temos nos preocupado, isso como cidadão, com algumas posturas que membros do Poder Judiciário, e aí referindo-se sem buscar fulanizar, sem dar nomes a ninguém, mas membros do Poder Judiciário da mais alta corte vem causando uma certa perplexidade com o seu posicionamento.
Mas o magistrado, ele julga, né? E a forma de se atacar as decisões de um magistrado é através dos recursos próprios e cabíveis. Que possa haver corrupção na magistratura do Ministério Público, isso é indiscutível. Prova disso é o que o CNJ e o CNMP vêm trabalhando duramente em torno disso. Isso faz parte da falibilidade, do ser humano. Mas aonde se diferencia ainda o Judiciário e o Ministério Público do atual sistema é que você não olha para uma instituição e fala, ela faliu moralmente. Embora há desvio de conduta de alguns, você olha para a instituição Judiciário, você olha para a instituição Ministério Público e fala, eu não posso me socorrer deles. O que não está acontecendo com as demais instituições que têm o dever de estabelecer a ordem democrática brasileira. É verdade. Ou para outras instituições você olha e fala, faliu, não dá mais, não aguentamos mais, não suportamos mais. Então, essa situação estabelece essa diferença. Perfeito. Tá certo? No Judiciário, no MP, ainda é pessoal e há um combate. Não há fisiologismo. O combate é intenso. O CNMP e o CNJ são muito rigorosos. Já, de maneira geral, não tem acontecido em outras casas. Muito bem. Amigo Caldeira, ao longo dos 4 anos, foram 17 grandes operações. Outras operações já estavam em andamento. A Dominó até hoje é viva. Até hoje tem processo. Nós temos um rito processual extenso em demasia, que faz com que os processos se estendam. Os nossos recursos são algo quase que intermináveis. Certa feita eu estava conversando com o falecido Teoriza Vasquez, lá no STJ, e falando sobre um determinado processo de um ex-presidente, que nós temos um recorde, nós temos 5 presidentes de Assembleia que foram presos, né? Nós temos um recorde. Aqui em Rondônia? Nós temos um recorde. Sim. Eu estou para dizer que é quase um recorde mundial, não tenho certeza se é isso, mas é algo de Guinness, não tenho a menor dúvida. E eu conversava com o ministro Teoriza Vasquez, ainda presidente do STJ, e falava sobre isso. Um determinado recurso de um ex-presidente condenado pelo Tribunal de Justiça, um determinado recurso tinha 17 recursos dentro. Nossa, que é para não julgar mesmo, né? Um recurso e tinham 17 recursos dentro. Quando você via a ementa da peça, era desse tamanho. Embargo disso, embargo daquilo, embargo daquilo, embargo daquilo, embargo daquilo. É muito difícil, é o sistema. É o sistema que é feito para não funcionar. Isso dificulta, Caldeira, porque quando você deflagra uma operação, você tem um momento impactante, que é a ruptura da organização criminosa, você tem o processamento, mas a efetividade vem com a sentença. Precisa se sentenciar. As pessoas que trabalharam o mesmo afinco investigatório têm que ter a mesma disposição, a mesma força e a mesma disposição processual. Nossa. Porque senão para na deflagração. Deflagrou, todo mundo foi preso, algemou, levou para o presídio, extrapola o prazo, solta todo mundo e fica do jeito que está. Não aconteceu nada. Isso não é importante, a sociedade quer a resposta dá-se com a efetivação. O atual procurador-geral, ele vem fazendo um trabalho, o GAECO vem trabalhando, não houve a mesma quantidade de operações que tiveram na nossa época, mas operações tiveram. Mas coube a ele, com a sua equipe, tocar as 17 operações que nós deflagramos. O senhor deixou um trabalho lá, né? Exato. Ou seja, nós deflagramos a operação, ainda na última semana do meu mandato, nós deflagramos 2 operações, na última semana. Essas operações, elas geram processos, elas geram audiências, elas geram oitiva de testemunha, elas geram peças processuais, elas geram recurso, e a força orgânica é a mesma. É a mesma. Então, hoje, o atual procurador-geral, o doutor Ayrton Pedro Marim Filho, ele vem, e injustamente, eu já ouvi falar isso, o Ministério Público parou de trabalhar. Não é verdade, as ações estão sendo tocadas. Agora, judicialmente, o ideal seria que nós tivéssemos um esquadrão forte o suficiente para as deflagrações, para as investigações, deflagrações, e um outro
para tocar as ações e não se consegue, porque essas ações são muito trabalhosas, são muito volumosas e os processos continuam andando. Os promotores que estão nas varas criminais, para onde vão os processos, têm o seu dia a dia. Só a minha promotoria, por exemplo, promotoria, no ano passado nós denunciamos 1.700 infratores a mais. Esse ano já estamos com o número superior. Então, além de tudo isso, tem o grau de complexidade daquelas ações. Então, o que acontece? O crime cresceu muito e o Estado, para dar resposta, se encolhe. Ele não consegue crescer na mesma proporção que o crime. Eles estão sempre na nossa frente, isso é fato. Mas nós estamos aí numa fase de mudança, chegando o momento de mudar. E, professora Fatinha, quando a gente fala o que se espera do ano que vem, primeiramente nós temos que fazer uma análise introspecta, nós temos que fazer uma análise endógena. O que o povo espera de si? Porque a corrupção, ela é um mal que ela entra pela porta de nossas casas, ela entra pelas frestas de nossas casas, pelas janelas, ela entra silenciosamente e nós não percebemos que é a corrupção moral. E é essa corrupção moral que nos faz leniente, nos faz aceitar a corrupção patrimonial. Só existe a corrupção patrimonial, esse desvio de milhões e milhões que os G10 da vida testemunham que fazem, só existe aquilo porque a moral do povo está corrompida. Então nós precisamos, para que possamos ter efetivamente uma mudança de cenário, esse Brasil precisa mudar o cenário para a próxima geração, nós precisamos trabalhar, e aí a educação é fundamental nisso, precisamos trabalhar de uma forma muito forte, muito dedicada, muito com sacerdócio, Caldeira, para que nós possamos mudar a concepção moral do povo, para que o povo vote com mais consciência. E o que nós esperamos, que não dá tempo, nós estamos com o tempo muito curto, então o que nós esperamos? Que haja uma renovação significativa, que o povo não permita mais que aqueles que estão sangrando os cofres públicos, matando as pessoas nos hospitais, matando as pessoas nas estradas, não permitindo que se tenha escola, fortalecendo o crime organizado, não permita que essas pessoas continuem gerindo esse país. Que iniciemos um processo de transformação, porque mudar, vamos fazer uma mudança não satisfaz, porque você pode mudar e acabar fazendo mais do mesmo, não é mudança que se quer, o que se quer é uma transformação, uma outra realidade sociopolítica, cultural desse país, e é isso que nós esperamos, professora, que no ano que vem nós possamos ter pessoas representando o povo brasileiro, que possa voltar a dar ao nosso povo dignidade, porque o que esses corruptos estão fazendo não é somente saqueando os cofres públicos, enriquecendo, eles estão nos tirando a dignidade, eles estão nos tirando a capacidade de sonhar, eles estão levando para o pântano do desespero a esperança do povo brasileiro. Hoje o povo passa a ter vergonha de ser honesto. Bacana é se você consegue dar a volta a alguém. Professor, há um descrédito da moral. Por isso, quando você começou o programa, você saudou o Caldeira e disse, é um homem correto, mas ser correto é obrigação. Ser correto não pode ser mérito. Todos nós precisamos ser corretos, é isso que se espera, mas hoje o povo brasileiro está tendo vergonha de ser honesto, porque você fica vendo esses ladrões do recurso público se esbaldando nas tetas do governo, com festas nababescas, à custa do povo que está à míngua nos hospitais, morrendo nas escolas. Então o que nós precisamos, professora? Que tenhamos a consciência de que há a necessidade urgente de uma transformação do cenário, não apenas mudança, porque mudar você pode mudar, sai de governador, vira senador, mudou, não é verdade? Isso aí. Não mudou? Transformou alguma coisa? Não. Então nós precisamos de transformação, e a transformação ela precisa ser extremamente sensível, impactante, e o nosso povo tem que ter consciência da responsabilidade que tem com esse país. Esse país está à beira de quebrar e a bancarrota. Seria isso de maneira geral, a resposta que eu tentei dar aos três, e estou à disposição. Eu quero fazer uma pergunta, 10 segundos, eu vou gastar. Olha a minha cara para ti. 10 segundos, eu vou fazer uma pergunta para ele, que é só para ele me dizer sim ou não, só, não precisa nem... Ele está justificando muito. O corrupto tem cura? O corrupto tem cura se houver uma alteração do seu conceito moral.
Caso contrário, não. Caso contrário, não. É o que eu falo. Nós estamos cansados de ver pessoas jurando que nunca mais fazem o mal feito, desde que o mal feito não se aproxime dele. Porque se ele tiver a oportunidade, ele faz de novo. É isso mesmo. Ou ele passa por essa transformação e não mudança. Mudança de estado não adianta. Nós temos que transformar o estado das coisas. Só assim ele consegue. Porque caso contrário, nós vemos... Você tem uma ideia, se me permitir, estou acabando. Nós tivemos, nas nossas operações que foram presos por corrupção, nós tivemos um deles que poderia pedir música do Fantástico. Foi preso 3 vezes em operações distintas. Poderia pedir para aquele rapaz lá do Fantástico uma música. Veja que não adianta. Ele procura novamente. A corrupção, ela tem uma força regenerativa assustadora. Ela se regenera com muita força. E quanto mais você combate, se você não permite, se permitir que ela se regenere, ela vem anabolizada, ela vem mais forte. Então, se tem cura, desde que haja uma transformação moral. Isso não é fácil. Obrigado, gente. Dá um tchau pra ele, criança. Muito obrigado, não temos tempo. Prazer Até a enorme. próxima. Esperamos Estou à conversar mais na próxima. Muito obrigado, foi uma honra. Prazer enorme. Doutor, muito obrigada. Quem sabe da próxima a gente fala um pouco sobre As mulheres, as eu mulheres, faço questão. né? Precisamos. Certo? Bem, Vamos é entrar em verdade. novembro, no mês do ativismo, e Isso. seria interessante se nós tivéssemos Olha aí, a oportunidade Bernardo. de conversar um Falar pouco sobre sobre isso. Tá Tchau, ok. Caldeira. Tchau, eu não pude nem falar com ele sobre moto, motociclismo, É uma paixão. senão não ia terminar É hoje uma o programa. paixão. Muito obrigado. Tá bom. doutor. Prazer foi todo meu, obrigado pelo Eu preciso convite. chamar onde vai conversar, assim, ó. Obrigado. Querido, Obrigado por ter prazer vindo. foi todo meu. Tá. Estou à sua disposição, Eu à disposição acredito- dos seus Acredito telespectadores. que você vai gostar da repercussão. Muito obrigado. Você vai ser nos horários bons, não se preocupe não. Você, Obrigado. a informação, quando é digna de ser propagada, eu não abro mão e eu faço o que eu posso. Eu sei Se tiver disso. meu alcance para Eu sei que as disso. pessoas tenham acesso a isso, tá bom? Obrigado. Siga firme, tá bom? obrigado. Espero entrevistá-lo outras vezes. Amém. No próximo bloco tem mais. É jogo rápido, é no ar.